dizimar, ofertar na casa do Senhor, esse é o momento, amém? E desde já eu quero orar por você, orar por nós, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai. Abençoe, Senhor, cada irmão ofertante, dizimista desta casa. Que o Senhor dê 1000 vezes mais, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, em Malaquias, Senhor, 3:10, Pai. Senhor, provai-me isso, se eu não repreender o devorador, Senhor, e abrir as janelas do céu, Senhor, e mandar bênção, porque Senhor, a tua promessa. Nós cristãos vivemos as tuas promessas e cremos, Pai. Por isso, Senhor, abençoa cada irmão que está nos acompanhando, Senhor, pela internet. Acompanhe cada um, Senhor, que a tua bênção repouse sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. Nós, hoje, eu esqueci meu óculos, mas Deus sempre provê, né? Ele é o nosso Jeová Jireh, e nas pequenas coisas, Deus, Ele providencia tudo. Amém? E aí a irmã Cris me emprestou o óculos dela, graças a Deus. E nós estamos felizes porque Deus, Ele nos trouxe nesta noite já, né? Noite, tarde, e eu quero dizer que aqueles que estão pela primeira vez conosco, sejam muito bem-vindos, né? Eu não conheço a irmã, eu não sei se a irmã veio com os pastores, mas seja muito bem-vinda, viu, no nosso meio, tá bom? E que Deus fale grandemente com você. E também dou bem-vindos também aqueles que estão entrando e ouvindo a palavra conosco pela primeira vez pela internet, amém? Fique conosco, vamos ouvir Deus falar, amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 5, do Evangelho de São Lucas, capítulo 5. E a gente vai hoje meditar, Deus, Ele vem falando comigo sobre a questão da parábola do vinho novo em odres velhos. Vinho novo em odres velhos. Vamos fazer essa leitura, amém? Todo mundo conseguiu encontrar? Lucas 5. Glória a Deus. A gente vê aqui que Jesus, ele estava iniciando o seu ministério e estava organizando, né, os seus discípulos. Deus, ele estava enviando discípulos para Jesus, né? E aqui a gente se depara, né, na biografia de Jesus, aqui, eles interrogando Jesus, né, os fariseus e até mesmo o discípulo de João Batista, interrogando sobre ele acerca do jejum, né? Porque que os discípulos de Jesus não jejuavam, enquanto que os fariseus e até mesmo de João jejuavam, né? E Jesus, ele vai explicar, né? E ele vai falar por parábola, e depois ele explica, porque a palavra do Senhor, né, ela mesma se auto-interpreta, amém? Porque é o Espírito Santo que fala. Então nós vamos começar a ler no 5:33, versículo 33. Disseram então eles: por que jejuam? Muitas vezes os discípulos de João fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem.
E ele lhe disse: podeis vós dizer, jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles, ou o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naquele dia, se jejuará. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em vestes velhas, pois que romperá nova. E o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque ele diz: melhor é o velho. Amém? Então, Jesus, ele usava, né, as coisas do ambiente para falar as coisas celestiais. Usava as coisas terrenas, as coisas do cotidiano. Se fosse hoje, ele não falaria obras, né? Ele falaria vasos, livros, outras coisas que a gente usa no nosso cotidiano. Tá certo? E a Bíblia nos explica, né? E os arqueólogos também nos explicam que naquela época, né, esses olhos que ele está falando é como se fosse um recipiente hoje, como se fosse uma garrafa. Só que naquela época era feito de couro do animal, né? E quando esse couro ia envelhecendo, ele ia ficando rígido. Né? E com o fermento novo, com o vinho novo, e como ele estava em processo ainda de fermentação, aí o que ia acontecer com o odre velho? Ele ia se rachar, ele não ia suportar. Por isso que tinha que ser um vinho velho, porque ele já estava num ponto fermentado e ele poderia suportar. Então, Jesus, ele usou esse meio, né, para explicar aquela interrogação dos discípulos, dos fariseus, né, e todos. Ora, por que os teus comem e bebem, né, que Jesus, ele era visto como comilão, como beberrão, né, que estavam ali entre os pobres, entre as prostitutas, entre os publicanos. Então, Jesus estava aonde havia necessidade, né? E mais, além, ele diz assim, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Agora eu quero que vocês me apresentem onde é que estão os sãos, porque eu já procurei esses meus 57 anos e eu não encontro, né? Então, na verdade, a terra, né, precisa realmente, né, do impacto de Deus, né? Ela precisa da água do Senhor, como aquela mulher samaritana, ela precisava, porque ela era uma terra seca, né? Tem até um pastor que ele sempre fala, e ele diz assim: terra seca, não sei o quê, uma irmã, eu não sei muito a favor dessas questões aí, ela fala, terra seca, não sei o quê, mandando o povo se converter, né? Mas a verdade é essa. A verdade é que todos os dias nós precisamos ser molhados, né? Essa terra precisa ser cultivada. E quando a gente fala, então Jesus, ele estava falando ali que aquela velha doutrina, né, a lei, né, não era compatível, as pessoas que estivessem naquele nível não iriam entender a perspectiva dele. Vocês estão entendendo? Né? Todo mundo aqui tem. Você está entendendo que está em casa? Então, assim, o que Jesus disse? Olha, aqui, né, a lei, certo? Foi algo que aconteceu
né? E no seu tempo, no seu determinado tempo, havia essa necessidade, tá? Porque o Deus, ele tinha um propósito. Cada propósito a seu tempo. Na sua vida, você nasceu e casou logo, né? Na sua vida, você foi gerada. Você foi planejada. Sim ou não? Tem uns que foram, outros não, né? Mas nasceu, mas veio. Veio pela vontade de Deus, outros foi pela vontade do homem. Mas outros foram pela vontade de Deus. Mas outro com planejamento. Outro planejamento celestial ou um planejamento natural. Mas sempre há. Né? Por quê? Porque se houve uma fecundação, querendo ou não querendo, houve um planejamento. Ou um planejamento lícito ou ilícito, mas houve, sim ou não? Né? Então, o que Jesus ele estava querendo dizer que a lei ela foi, certo? Para aquele tempo determinado. Mas havia agora, certo? Deus havia agora um determinado tempo. E esse tempo era um tempo espiritual. E aí não dava, na perspectiva que eles se encontravam ali, naquele ambiente ali, certo? Não daria para que eles entendessem do natural. Eles tinham que entrar no sobrenatural. Eles tinham que nascer de novo. E essa proposta de nascer de novo é que não deu para entender. Por quê? Porque quando Jesus ele chegou e ele começou a pegar, a formar a sua equipe. E Jesus ele tinha várias equipes, né? E aí ele começou a formar aquelas equipes, aquela equipe que era mais íntima, foi porque conheceram realmente o propósito de Deus. Por quê? Porque houve uma adoção. Houve uma adoção. Que a gente vai ver que quando Jesus ele estava ali com o povo, né? Ele começou teve uma pessoa que interrogou Jesus e aquele momento foi crucial. Aquele momento foi crucial porque Nicodemos é a figura da lei. Nicodemos foi aquela figura que graças a Deus se converteu. Que graças a Deus foi adotado como filho. Porque ele estava ainda na lei, ele ainda estava no natural. Porque o que nós, como cristãos, o que nós temos que entender é que tudo começa no sobrenatural. Tudo começa no espiritual. Como nós estamos tão humanizados, tão materializados, tão terra, que às vezes a gente se perde, a gente fica com medo de morrer, com tanto medo porque a gente está tão apegado à terra, e que a gente fica deslocado do espiritual. Mas quando a gente percebe que o versículo-chave da Bíblia é a promessa que o Senhor fez com o Espírito. Quando o homem caiu, né? Quando houve a queda do homem, o homem ele passou a ser natural. Ele deixou de ser espiritual. E Deus ele fez lá no Éden uma promessa. A promessa lá de Gênesis 3,15, de essa para o homem. E isso é muito lindo. E quando o Senhor ele falou que a mulher iria pisar, viria, né, o fruto da mulher, o varão, o fruto da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Toda essa trajetória, vamos pedir ao Espírito Santo nos acordar, porque Deus é muito simples. Toda essa trajetória para que se cumpra Gênesis 3,15. Toda
ele é Pai. Ele faz cada coisa no seu propósito. Ele planejou na queda do homem trazer vocês de volta a ser pessoas espirituais. Só que ele dá a medida que a gente suporta. Deus, ele te fala contigo à medida que você pode entender, que você pode compreender. Deus, ele não vai falar com você em alemão se você fala português, a não ser que você saiba falar alemão. Eu tenho uma irmã que só não sabe falar japonês, que ela disse que foi realmente muito difícil. Todas as outras línguas ela fala. Meu Deus, eu queria só um pouquinho, Senhor, da sabedoria da Jota. Porque a minha irmã é top, eu admiro a minha irmã. Então, é isso, é assim que Deus, ele fala com cada um de nós. Por quê? Porque nós viemos dele. E ele nos deu toda a bagagem. E assim, ele fez por toda a eternidade. E você vai dizer, mas pastora, nós temos só 6.000 anos, né? Nós estamos em 2023, é isso, né? Então, da era cristã, 2023 é a era cristã, que Jesus veio para cá, e antes, né? Então, os estudiosos dizem que nós temos uma era, né, de mais de 6.000 anos aqui na Terra, desde a antiguidade até hoje. Tá bom? Então, o que a gente vê? A gente vê que em toda a história, e se você for pegar Gênesis 3,15, você vê Deus desenrolando essa promessa. Sim ou não? Sim? Então, você tem uma árvore hereditária, lá no Jardim do Éden, né? Essa é a verdade, e que Deus, né? Ele colocou lá os querubins, né? Na árvore da vida, e disse, olha, vocês vão dar um stop, né? Agora vocês não têm condições de não morrer, vocês vão ter que passar pela morte, né? Por 2 mortes. Primeiro foi nós, e a outra, Deus disse, tem que ser também, né? Porque senão ia ser um monte de gigante, né? Ia ser cheio de demônio na terra. Então Deus sabe como paralisar isso, né? Vocês vão ter que ir, né? A geração, o seu gênese, através dos filhos. Mas você não vai poder viver mais como Adão, 900 anos, não vai. Pensou eu viver 900 anos? Eu com 57 estava achando muito. Muitos morrem com 30, hoje morrem crianças morrendo de AVC com 10 anos, 13 anos. Eu nunca vi isso na minha vida, eu estou vendo agora. Agora eu estou vendo tanta coisa que a minha avó não viu e eu estou vendo hoje. Mas a questão é que Deus, ele vem cumprindo a sua promessa, escolhendo homens, mas parava sobre eles o Espírito Santo. Então, houve toda uma trajetória. E finalizou Moisés para formar um Estado. Mas esse Estado, ele era um Estado que tinha uma visão espiritual, sim, tinha uma visão. É tanto que a primeira coisa que Deus fez foi o tabernáculo. Ele deu o tabernáculo, a figura de Cristo no meio dele. Sim ou não? Mas a conquista era como? Era só ou era olho por olho, dente por dente? Eles tinham que conquistar o Estado. Deus ali fez uma promessa para Abraão. Vocês entendem que cada um de nós é fruto de uma promessa? Quando você entende isso, nos percalços, nas dificuldades, eu me lembro logo, poxa, eu sou fruto de uma promessa. Eu não nasci para fracassar, porque eu dependo de Deus. Então, mesmo com as minhas limitações
de saúde, limitação financeira, limitação de idade. Pense aí as suas limitações. Mas Deus é o Deus que prevalece em nós. Por quê? Porque uma coisa nós temos que lutar no nosso coração. Enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele te prometeu, você é imortal aqui na terra. Nós somos imortais, mas eu estou falando aqui, entendeu? Na nossa vida, aqui. Então, assim, Deus foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tinha um propósito com Sara. Por isso, Ele permitiu que Sara passasse por todas as coisas que ela passou, as experiências dolorosas que ela passou, mas Deus cumpriu. Então, se Deus tem uma promessa com você, meu irmão, Deus ele vai cumprir. Nem que você fique sem braço, sem perna, sem língua. Eu já vi um rapaz na internet que ele prega, ele não tem braço e nem perna, não sei, só tem um tronco, não sei se vocês já viram. E ele é uma bênção, ele é casado, tem filhos, pelo menos eu estou vendo na internet, pessoal. Se não for, aí é a internet que vai responder, tá bom? Então, o que Jesus ele está explicando para aquele povo, e que aí a gente vê, vamos ver aqui, eu acredito que é João 3. É João 3:12. Né? É que ele fala com Nicodemos. Vocês já sabem, o diálogo que Jesus tem com Nicodemos. E quando Jesus fala com Nicodemos, e Nicodemos, vocês olham, mas você não está entendendo nada, né? Porque, na verdade, a maioria dos judeus estão como você. Primeiro que a expectativa, não é a expectativa diante de Deus. A expectativa dos judeus era vir um rei da descendência de Davi, guerreiro, e que fosse, e que tirasse o povo das mãos dos romanos, porque eles estavam pagando tributos caríssimos aos romanos. Quando Jesus veio, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Sim ou não? Então, eles estavam esperando um rei que libertasse. E talvez, se Jesus ele viesse hoje e viesse com a mesma perspectiva que ele veio para os judeus daquela época, nós faríamos a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eles estavam esperando. E as profecias de Isaías diz assim, olha, ele virá como uma luz, e ele nos tirará das trevas. Então, foram várias profecias do Antigo Testamento que vinha revelando, e eles tinham essa expectativa no nível que eles podiam entender. Eles não tinham o Espírito Santo. Então, Jesus, ele pacientemente, ele como mestre, ele vinha explicando, olha, meu reino não é deste mundo, não é assim. Houve um cumprimento de formar uma nação, mas a minha expectativa agora é uma outra nação. Então, ele conversando com Nicodemos, ele disse, olha, você tem que nascer, né? E aí a gente vê que o apóstolo Paulo, ele teve esse entendimento do nascer de novo. Vamos dar só uma olhadinha, lá em Romanos 8, 14 e 16, é só Romanos 8.
Porque ele diz aqui, Romanos 8,14, ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não receber o Espírito de escravidão, mas outra vez estarmos em temor, para outra vez estarmos em temor, mas receber o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí outra vez, Paulo ele falou lá em Gálatas 4, 5. Vamos ver lá em Gálatas. Glória a Deus. Gálatas 4, 5, ele diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E ele diz lá em Efésios 1, vamos lá para Efésios. Efésios 1, 5, ele diz: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ora, irmãos, deixa eu te dizer, essa revelação, Paulo, ele teve, certo? Após a ascensão do Senhor. Mas, quando Jesus ele veio, eles estavam como homens naturais, eles estavam na lei, eles tinham conhecimento da lei, mas não tinham a revelação. Amém? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que toda essa trajetória de Jesus foi explicando para eles. Olha, vocês, Deus, Ele fez um projeto de reconciliação do homem com Ele. Então, eu sou a graça. Jesus é a graça. Jesus é o salvador. Tudo está centralizado na pessoa de Cristo. Eu digo, a Bíblia está centralizada na pessoa de Cristo, na sua vida e após a sua vida. Amém? A promessa e a sua vida. Tudo está centralizado em Jesus. Não há outro. A gente vê Paulo falando que não há outro Salvador, não há outro que possa levar o homem a Deus, a não ser Jesus Cristo. Só Ele, não há outro. Você pode falar em José, em Maria, em Mateus, em Francisca, em São Francisco. Você pode falar, todos esses são instrumentos de Deus, mas eles não podem te dar salvação. Por quê? Porque todos, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Então, todos precisam de um Salvador. E essa missão quem fez foi o próprio Deus. Amém? Então, nós nascemos e somos purificados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E aquele povo ainda não tinha isso. Por isso é que Jesus, na sua jornada, no seu caminhar, no seu ministério de 3 anos e meio, ele veio exatamente para trazer essa revelação. Essa revelação que foram poucos os que foram iluminados por essa revelação. E hoje, o Espírito Santo é encarregado disso comigo e com você. Porque um dia o Espírito Santo, só o Espírito Santo, me convenceu que eu era uma pecadora. Porque eu me achava uma religiosa, eu tinha autopiedade e achava que eu era uma vítima do sistema. Realmente nós somos tudo isso. Mas todos nós pecamos.
E por isso perecemos. Por isso que Jesus ele foi muito claro. Ele disse: ide pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Já está condenado, não tem para onde correr. As pessoas hoje elas querem maquiar o Evangelho. Não, mas hoje é top, hoje a gente tem que falar, porque senão a pessoa vai embora. Meu irmão, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não é você. Você é apenas instrumento. Antes, no início da minha caminhada, eu queria era salvar o povo. Eu queria me meter de goela. Eu fazia tudo. Eu queria ser como Jesus. E eu dava tudo. E eu queria ver as pessoas. Depois Deus, eu apanhei bastante para entender que, na verdade, a pessoa, ela só é restaurada se ela tiver um encontro pessoal com Cristo, assim como Nicodemos. Nicodemos, ele é tanto que você vê que ele se converteu, que ele foi que providenciou o sepultamento com José de Arimateia. Ele que providenciou o sepultamento de Jesus. Por quê? Porque ele ficou amigo de Jesus, simpatizante de Jesus. Por isso, irmão, sabe? Uma das coisas que Deus ele tem colocado muito no meu coração, porque às vezes eu quero ser ativista, porque da minha carne, da velha natureza. Mas sabe o que o Senhor diz? Olha, eu chamei a igreja para lutar, não foi na área pessoal, não é a nível de carne, é a nível espiritual. Porque a luta de vocês não é contra a carne nem sangue. Vocês, eu não coloquei, eu não chamei vocês para estar guerreando contra A, contra B, contra político A, contra político B, não. Até porque a igreja, ela tem uma missão. Ela tem uma missão de trazer o reino de Deus para a terra. Ela tem essa missão de ser política, mas uma política do reino de Deus para a terra. Então, na verdade, nós somos embaixadores. Você sabe que isso é top, não? Então, embaixador é top. Por que embaixador é top? Porque ele tem para você ser embaixador, você tem que conhecer toda a legislação do seu país. Então, você tem que conhecer a Bíblia de capa a capa, tá? Você tem que conhecer, certo? O seu rei, né? E você tem que obedecer as normas do seu reino. E você não pode viver segundo os costumes dos outros países, porque você está representando o reino. Mas, às vezes, a gente deixa de lado essa nossa posição e a gente vai querer guerrear com os costumes da terra, com o reino das trevas. Porque Jesus disse: o mundo já no maligno. Jesus, quando ele falava, certo? Para o rei Herodes, a raposa velha, falava as coisas com ele, era porque realmente ele era tudo isso. E Jesus fala. Isso não impede de você falar a verdade, mas você tem que falar a verdade com autoridade. Você não tem que baixar o nível. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu louvo a Deus porque Deus está colocando em pontos estratégicos do Brasil pessoas que são cheias da palavra e de autoridades. No Congresso, né? Ali na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ali na Justiça, no Poder Judiciário, em todos os lugares, Deus tem os seus 700. Que não dobraram o seu joelho para Baal e nem Jezabel. Vocês creem nisso? Porque em todo lugar, assim como nós estamos aqui
aqui essa comitiva maravilhosa e esses que estão nos ouvindo, pessoas maravilhosas que têm guardado o coração para Deus e que têm se esforçado em aprender mais de Deus. Assim também Deus ele tem guardado várias pessoas no planeta Terra, meus irmãos e minhas irmãs. Deus ele tem guardado essas pessoas para que elas não venham se contaminar. E o Espírito Santo, ele é o que nos guarda. E ele nos fala, certo, que nós devemos hoje. Porque o nosso tempo é agora. O tempo dos nossos pais foi passado. Se eu for a geração, o nosso tempo é agora. O tempo da minha filha é agora e principalmente na próxima geração, da próxima década, né? Então, Deus ele deixa para nós, certo? Que a nossa luta não é com metralhadora, não são com mísseis, escopeta, com arma branca, matando, saindo, falando, saindo com o linguajar do inferno, não. A nossa arma está lá em Efésios 6, 12 e 18. Né? A nossa arma é essa, a armadura do cristão, que Paulo, esse homem foi demais. Porque esse homem, quando ele se converteu, ele passou 3 anos sendo doutrinado pelo Espírito Santo. Né? E aí Deus, ele recebeu revelações, ele foi arrebatado até o 3º céus, ele diz. Amém? Então, o Senhor, ele fala das armaduras, amados. Resumindo, quais são as nossas armaduras? A nossa armadura é estar com a palavra, com a mente cheia da palavra de Deus, certo? Para podermos estar com o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da retidão, os pés calçados com a pregação da paz e a espada do Espírito. Essa é a tua armadura, é a minha armadura hoje. Foi isso que Jesus estava falando do vinho novo, do odre novo. Jesus ele estava falando, era isso. Era uma nova mentalidade para eu receber a revelação de Deus. Eu tenho que me encher da palavra. Eu não tenho que estar mais nos costumes que eu herdei. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Porque tem muitas pessoas que dizem, não, mas eu nasci assim, eu nasci católico, eu sou isso, eu nasci, a minha mãe era assim, é uma carga tão grande. E Jesus, ele é tão simples. E aonde toda essa bagagem, essa religiosidade está te levando e estava te levando. Estava nos levando por uma opressão, por uma vida de mentira e de hipocrisia. Sabe? Uma vida sem entendimento e sem conhecimento de Deus. Por isso que Jesus ele veio com essa proposta. E Jesus ele veio com essa proposta para nos libertar do império das trevas, para libertar a nossa mente e o nosso coração. Às vezes eu converso com as pessoas e elas dizem, não, mas eu tenho a minha religião. Eu sou assim. E a gente sente uma dureza tão grande, um coração tão já cheio de dogmas. É uma mente já, meus irmãos, eu posso dizer, cauterizada, exatamente. É uma mente já dopada. Mas nós temos que glorificar a Deus. Por quê? Porque em toda a história, o Senhor diz, mas tudo é gerado no Espírito. Até essas pessoas que você fala, você tem que gerar no Espírito. Como gerar no Espírito? Orar. Como você foi gerado? Uma criança, quando você, para ela nascer, o que acontece?
para essa criança nascer? Primeiro ela tem que ser planejada, fecundada, e depois você passa 9 meses, que no início é uma maravilha, e depois ela na barriguinha vai crescendo, vai ficando cansada, vai ficando, às vezes, quando chega por último, nem dorme. Sim ou não? Quem não pariu sabe disso, né? Então, há um estágio para isso. Assim mesmo é a pessoa para nascer no Espírito, amados. Nós temos que voltar a ter aquela relaçãozinha que volta lá no guarda-roupa, que volta e orar por essas pessoas todo dia. Essas pessoas que estão com a mente cauterizada, porque Espírito Santo vai lá e toca. Porque a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que convence o homem. Então vai lá e toca, quebra as correntes, quebra as amarras de Satanás, quebra toda a religiosidade, todo espírito de religiosidade. Sabe, amados, para que a gente venha ver de novo o agir, o fluir do Espírito Santo. O Senhor está dizendo, nós temos que gerar. E gerar no Espírito. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Porque é pelo Espírito é que a gente vai ver os olhos novos. Porque não dá para a gente estar lançando vinho novo em olhos velhos. Tem que se fazer olhos novos. E quem é que faz os olhos novos? É Ele, é o Espírito Santo. É Ele, é o Espírito Santo. Então, se nós temos esses olhos velhos, se você se acha um olho velho, comece a gerar em você também, a pedir ao Espírito Santo, para que Ele venha restaurar e fazer uma terra que clame, sabe, pelo vinho novo, uma terra sedenta do vinho novo. Amém? Então vamos ficar em pé. Eu estava dizendo muito lá em casa, quando eu estava meditando nessa palavra, que nós estamos no mês de ar. E quem está na internet não entende. Se tiver alguma pessoa, mas é o segundo mês de redenção do calendário bíblico, não é isso, pessoal? Se eu estiver errada, que vocês... E esse mês é um mês representado por um jumentinho, sabe? E esse jumentinho, ele está cheio de bagagens, de recompensa, de bênçãos. Então, que nós venhamos nesse mês em que a gente está nessa travessia para o Pentecostes, nesse mês em que a gente está sendo tratado pelo Senhor, né? Até chegar na festa das colheitas, que o Senhor nos dê estratégia para ter essa gestão, né? Esse parir esses olhos novos, para que seja cheio do vinho novo. E esses olhos novos, eles estejam também em nós. Porque quando Jesus ele entrou em Jerusalém, que ele poderia entrar no cavalo branco, numa coisa linda, que na segunda vinda será assim, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse. Mas quando ele veio terreno, ele preferiu vir, como diz as Escrituras sobre ele, no jumentinho. E isso é sinal de quê? De humildade, né? De humildade. E que eu disse, meu Deus, como a gente, a igreja, a tua noiva, ela fugiu muito dessa tua característica, humildade. Sabe? Essa visão da dependência de Deus. Sabe? Essa visão de dizer, eu vim fazer a vontade do Pai. E por eu fazer a vontade do Pai, eu vou ter a minha recompensa. Tá?
E uma das coisas que nós, eu até coloquei aqui, nós temos consciência como casa apostólica, que muitas vezes pecamos, né? Muitas vezes reconhecemos que nós falhamos nisso. E que nós queremos hoje pedir perdão ao Senhor, né? E queremos ser como Jesus, né? Que muitas vezes nós falhamos nessa questão da humildade, da falta dessa dependência. De repente isso não acontece com você, mas eu estou falando comigo, tá certo? Comigo, porque quando eu estava sendo ministrada por Deus, foi muito mais profundo, tá? É porque eu só estou falando aqui. E uma das coisas que Deus ele falou comigo é que, na verdade, Jacó, ele só se tornou Israel quando ele foi confrontado pelo Senhor, né? Jacó, ele lutava pela bênção de uma forma carnal, né? E Deus não queria isso. Por isso que ele foi tratado, houve toda uma travessia de Jacó. E Jacó, e o mais interessante, amados, que no Vale de Jacó, que Deus se apresentou a Jacó, significa esvaziar de si mesmo. Vocês sabiam disso? Pois é, Jacó, em hebraico, quer dizer esvaziar-se de si mesmo. Quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, ele estava exatamente nesse vale. Sabe? No vale de Jabó. Ele estava se esvaziando da sua velha natureza. E ali o Senhor disse: olha, você não mais vai ter esse nome. Né? Quando ele fala, você lutou com Deus e prevaleceu, foi isso. Jacó, ele não aguentava mais tudo aquilo que ele tinha feito com a própria força dele, tinha só trazido a Jacó fuga. Ele teve que fugir, ele teve que sair da presença do irmão, ele teve que ser traído também, porque ele traiu, ele teve que ser, ele passou pelo Labão, sabe? Passou por uma intriga de 4 mulheres, acho que foi 4, não sei. Foi 4 mulheres, então, veja bem o preço que a gente paga, meu povo. Lutando com a nossa própria força, sendo independente de Deus. A gente paga um preço tão alto, sabe? Porque tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Se a gente semeia na carne, a gente vai colher. Se a gente semeia no Espírito, a gente vai colher. Amém? Amém. Misericórdia, né, irmãos? Mas, olha, Jesus diz lá em João 11:25 para mim e para você. Certo? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe quando foi que aconteceu isso aqui? Foi quando Jesus ele estava falando com Marta. Lázaro estava morto. Ela disse: não, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Né? Ele disse: não, Marta, não é assim. Eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição. Certo? Então ele diz: olha, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele disse: você crê nisso? Aí fez uma interrogação a ela e depois chamou Lázaro da eternidade para a terra novamente. Amém? Mas Deus ele quer fazer muito mais conosco. Deus ele quer fazer muito mais conosco. Deus, ele quer se revelar a nós. Ele quer uma igreja que esteja flexível, não esteja rígido como o óleo velho. Se você se considera óleo velho, diga: Senhor, me renova, Senhor. Me faz de novo, Jesus. Eu me rasgo, eu me lanço, Senhor, aos teus pés, mas me faz tudo novo. Me tira, Senhor, dessa religiosidade. Eu não quero, Senhor, só conhecer a palavra, mas eu quero que ela, Senhor, se materialize
Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. A igreja que tu compraste com o sangue do teu filho. Aqui está o teu povo, Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor, que, Senhor, Senhor, herança tua. Herança, Senhor, e promessa. Porque o Senhor prometeu, Senhor, resgatar, Senhor, a humanidade caída. E, Senhor, reconstruir e religar a eternidade com o Pai. E, Senhor, hoje nós podemos nos avançar, Senhor, porque hoje nós fomos, Senhor, adotados como filhos. Somos herdeiros, como diz a tua palavra. E nós, Senhor, renunciamos, Pai, todo odre velho, todo legalismo. Nós renunciamos da nossa mente e do nosso coração. Meu Deus, nós não queremos, Senhor, pacto, Pai, com espírito de engano. Pai, nós queremos ser livres para receber a verdadeira revelação, vida do trono da graça e que está em nós, que é o teu Santo Espírito que habita em nós. Porque hoje temos uma diferença entre a lei e a graça. É que nós somos hoje, Senhor, Deus, o templo e morada do teu Espírito. E por isso, Espírito Santo, queremos desfrutar de todas as bênçãos, Senhor. Senhor, que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Pai, e pedimos, ó Deus, que cada pessoa, cada internauta, cada irmão que esteja aqui, seja tocada pelo teu Santo Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, que aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, meu Deus, como os odres velhos, já rígidos, meu Deus, que não suportam mais, Senhor, meu Deus, uma sã doutrina, ser uma palavra vinda de ti, de confronto, Senhor, de cura, que o Espírito Santo, Senhor, que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, prevaleça, meu Deus, porque tu disse que não iria contender, Senhor, com o homem, mas, Senhor, por muito tempo, mas hoje esperamos a tua graça e nos rendemos, porque a graça já está em nós, o teu favor já está em nós. Oh, Espírito Santo, tudo está consumado. Tu disseste na cruz, Senhor Calvário, tudo está consumado. Tudo está consumado. E, Senhor, nós como tua igreja, Senhor, nós como teu povo, Senhor, nós queremos gerar também odres novos. Queremos a cada dia ser odres novos. Estar, Senhor, atentos a receber de ti, Senhor, instruções, revelações, humildade, ser parecidos contigo, mas também queremos gerar obras novas, Senhor. E nós lançamos essa palavra para a nossa família. Sim, Senhor, aqueles que ainda estão envoltos à religiosidade, ao espírito deste mundo, nós, ó Deus, em nome de Jesus, lançamos essa palavra, Senhor, que eles são obras novos pela fé. Pai, meu Deus, visita, Senhor, as nossas instituições, visita a tua igreja, cada membro, Senhor, visita, Senhor, as instituições brasileiras, visita o presidente da República, visita, Senhor, os ministros, ó Pai, ali do Supremo Tribunal Federal, visita
Visita, Senhor, em nome de Jesus, os quartéis. Visita o exército, a marinha, a aeronáutica. Visita, Senhor, porque sabemos que toda a terra é tua. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, visita os orfanatos, visita os hospitais, visita os presídios e suscita olhos novos naqueles lugares, nos lugares de terra seca. Deus, nós profetizamos, Pai, que aonde há terra seca, que haja, Senhor, clamor, para que o vinho novo venha, para que a tua palavra penetre, assim, Senhor, como tu penetrou ali naquela samaritana, naquela mulher misturada. Deus, nós clamamos mais a tua santa presença. Nós clamamos, Senhor, que o teu Santo Espírito, meu Deus, Espírito Santo, Senhor, nós clamamos, Senhor, entregamos no teu altar o Brasil, entregamos no teu altar a Suíça, entregamos diante do teu altar, Senhor, a casa de Javé, Centro Apostólico, casa de Javé, e te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha incendiar com o teu Santo Espírito, que o Senhor venha, Pai, fazer aquilo que está no teu coração, que o teu projeto, Senhor, venha se cumprir, Senhor, por inteiro. O projeto da casa de Javé, Senhor, venha se cumprir por inteiro. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós te pedimos, Senhor, porque sabemos que tu é bom e que a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus que reina, o Deus que, Senhor, não propõe mesmo o seu filho, mas, Senhor, deu o seu melhor, para que o Senhor voltasse a ter muitos filhos, e nós somos um desses filhos, Senhor. Nós fazemos parte dessa multidão de filhos. Então gera em nós, põe em nós, Senhor, que nós venhamos ter essa graça para gerar mais filhos para ti. Espírito Santo, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta o Brasil, desperta a Suíça. Vem, Senhor, comprado no leal, comprado no leal. Meu Pai, é que te pedimos, Senhor, te agradecemos, amém. Pedir para o pastor Rogério, ele fazer uma oração e fazer a oração final também. Amém, pastor? Senhor, te rendemos graças, te rendemos louvor pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pai querido, queremos te render graças, porque, Senhor, a tua misericórdia, ela se estende de geração em geração. Nesse mundo tão hostil, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo, Pai, que há perseguição, que há turbulência, que os teus filhos venham a avançar, Senhor, a cada dia, no teu propósito, no teu destino. Senhor, em nome de Jesus, derrama o bálsamo do teu Espírito sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer por esse minuto maravilhoso, Senhor, na tua presença. Queremos te agradecer, meu Deus, pela presença do teu Espírito Santo sobre esse lugar. Pela presença, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Queremos te agradecer. E que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Levanta a tua mão. Que a bênção de Deus Pai, a graça do Deus Filho,
comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, aqui no Brasil, na Suíça, nos 4 cantos da terra, e que haja paz em Israel. Que Deus te abençoe grandemente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.